Despertar na gratidão. Respire fundo. Deixe o silêncio deste momento preencher seu coração. Agora expire lentamente e perceba: você está vivo. Não por acidente, não por rotina, mas por desígnio divino. Antes mesmo que o mundo abrisse os olhos, o céu já estava trabalhando por você. O sol começou sua jornada pelo céu com seu nome sussurrado em sua luz. Os pássaros lá fora não apenas começaram a cantar, eles estavam louvando o mesmo Deus que lhe deu o fôlego esta manhã. Você não acordou por causa de um despertador. Você acordou porque a graça o escolheu novamente. Deus olhou para você enquanto você ainda dormia e disse: ainda tenho planos para você. Ainda quero caminhar com você. Ainda acredito no que coloquei dentro de você. Deixe que essa verdade se instale. Hoje não é apenas mais um dia. É um presente sagrado. É uma página no livro da sua vida, em branco, fresca, esperando que a tinta do céu escreva maravilhas através de você. E nessa quietude, antes que o barulho da vida chegue, há poder em começar o seu dia com um ato simples. Gratidão, não porque tudo é perfeito, não porque todas as suas orações já foram atendidas, mas porque você não está sozinho. Porque Deus foi fiel todas as noites e Ele ainda está sentado no trono esta manhã. Feche os olhos por um momento e lembre-se de quão longe Ele o trouxe. Lembre-se dos vales dos quais você pensou que nunca escaparia, mas escapou. Lembre-se das lágrimas que você chorou em silêncio, que Ele viu. Lembre-se das vezes em que você não tinha mais forças, mas ainda assim permaneceu de pé. Você não chegou aqui sozinho. Você foi carregado pela graça. Você foi erguido pelo amor. Você foi guiado por mãos que você não podia ver, mas sempre podia sentir. Então, aqui e agora, sussurre da sua alma: obrigado, Jesus. Obrigado pelo fôlego. Obrigado pela paz que desafia todo entendimento. Obrigado pelas misericórdias que me encontraram ao nascer do sol. Obrigado por me escolher novamente hoje. Deixe seu coração despertar antes que seus pés toquem o chão. Porque quando o coração está desperto em gratidão, até o caminho mais escuro começa a brilhar com luz. Este não é o fim. É o começo. Deus não terminou. Ele está apenas começando. E você? Você está exatamente onde precisa estar para receber tudo o que o céu preparou para aqueles que confiam nele. Então diga novamente, suavemente, com ousadia, do fundo do seu ser: obrigado, Senhor. Estou pronto para hoje. Reconhecendo a mão de Deus em todas as coisas, olhe ao seu redor mesmo agora, enquanto escuta essa oração. Tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você ainda será, carrega as digitais do Criador. A roupa no seu corpo, o teto sobre sua cabeça, o alimento que te sustentou, até mesmo a lágrima que caiu ontem à noite. Deus estava ali. Nada é pequeno demais para escapar do olhar daquele que tudo vê. A palavra nos lembra: Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça. Não só a graça para o que é espiritual, mas a graça para os detalhes. A graça para as contas pagas, para a porta de emprego que se abriu, para aquele sim que chegou quando tudo parecia um mar de nãos. Você pode ter lutado, sim. Pode ter plantado com lágrimas, mas nunca esteve sozinho. Por trás de cada conquista existe um Deus que te favoreceu. Por trás de cada livramento, um Deus que te escondeu. Por trás de cada vitória, uma mão invisível que guerreou por você. Não se engane. Você é inteligente, mas foi Deus quem te deu sabedoria. Você trabalha duro, mas foi Ele quem te dá força. Você persevera, mas é o Espírito Santo que te sustenta. Nada é por acaso. Tudo é graça. Tudo é favor. Então declare agora: Senhor, eu reconheço Tua mão sobre minha vida. Tudo o que tenho vem de Ti. Se o Senhor não fosse por mim, eu nem estaria aqui. Esse reconhecimento é o início da abundância. Deus não multiplica orgulho, mas Ele honra o coração grato. E hoje Ele está derramando mais da presença, mais da provisão,
mais da fidelidade. Tudo começa com olhos abertos para ver. A mão dele está em tudo. Semeando com fé, mesmo nas estações difíceis, nem todo solo é fértil, nem toda estação parece favorável. Mas a fé verdadeira, não depende do que os olhos veem. Quantas vezes você sentiu que estava plantando no deserto? Quantas vezes você ofertou, ajudou, serviu, e tudo que recebeu foi silêncio? Mas, escute com atenção. O céu não ignora sementes de fé. O tempo de Deus não é o nosso, mas a colheita virá. E virá no tempo perfeito. A Bíblia diz: quem semeia pouco, colherá pouco. Mas quem semeia com abundância, colherá com abundância. Isso não é só sobre dinheiro. É sobre generosidade. É sobre fidelidade. É sobre amar mesmo quando dói. Dar mesmo quando falta. Perdoar mesmo quando não merecem. Você pode não ver os frutos ainda, mas o campo do céu já está se preparando. Cada semente de fé, cada ato de obediência, cada sim dado a Deus quando o mais fácil seria fugir. Tudo isso está criando raízes. Raízes que o mundo não vê, mas que o reino reconhece. Continue plantando, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem reconhecimento, mesmo quando todos dizem que é inútil. Deus é o Senhor da colheita, e Ele prometeu: você vai colher, não apenas o que plantou, mas muito mais do que ousou sonhar. Não pare agora. Seja fiel na semente, a chuva está a caminho. A graça que supre toda necessidade. Você já parou para pensar na quantidade de coisas que você precisa para viver? Paz, saúde, amor, provisão, direção, força emocional, coragem espiritual. A lista parece infinita. Mas Deus não se assusta com suas necessidades. Ele não está surpreso com o que te falta hoje. Na verdade, Ele já preparou tudo, antes mesmo que você pedisse. A promessa é clara. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Perceba cada palavra, toda graça, todas as coisas, todo o tempo, tudo o que é necessário. O que isso significa? Significa que onde você vê escassez, Deus está pronto para liberar abundância. Onde você sente vazio, a graça dele preenche com mais do que você ousa imaginar. Não importa o tamanho do seu desafio, a graça de Deus é maior. Não importa o tamanho da conta, a graça de Deus é suficiente. Não importa a dor que você carrega, a graça de Deus cura. Então hoje descanse. Você não precisa resolver tudo. Você só precisa confiar. A fonte da provisão é eterna. E ela nunca seca. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele já liberou a graça. Ela está vindo. Ela está fluindo. Ela está suprindo. Declare agora com fé: a tua graça me basta. Eu não terei falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Em todo o tempo, em todas as coisas eu serei suprido. Porque quando você caminha debaixo da graça, você nunca mais caminha sozinho. A multiplicação vem do céu, não do esforço humano. Você já percebeu como é cansativo tentar carregar tudo sozinho? Como o coração se desgasta quando acreditamos que o resultado depende apenas da nossa força, do nosso talento, do nosso braço? Mas o reino de Deus não funciona como o mundo. Aqui, não é o mais forte que vence, não é o mais rico que prospera, não é o mais esperto que avança, é o que confia, é o que entrega, é o que planta no invisível esperando o impossível. A palavra nos mostra isso com clareza. 5 pães e 2 peixes nas mãos de um menino eram insignificantes, mas nas mãos de Jesus, eles alimentaram milhares, e ainda sobraram cestos. O que isso te diz hoje? Que não importa o tamanho do que você tem, não importa o pouco que restou, o que importa é em que mãos está. Quando você entrega seus recursos, seus sonhos, seus planos nas mãos de Deus, o céu se move com poder, e o que era pequeno cresce,
e o que era escasso transborda. A multiplicação não é fruto do seu esforço, mas da sua entrega. Hoje, Deus está te chamando para tirar os olhos da escassez e olhar para o provedor. Ele é especialista em fazer muito com pouco. Ele é o Deus que abre portas onde só havia paredes. Ele é o Deus que transforma o nada em tudo. Não se preocupe com o quanto você tem. Preocupe-se apenas em colocar isso nas mãos dele, porque é aí que o milagre começa. Deus honra quem é fiel com o pouco. Você já se sentiu pequeno demais? Já pensou que o que você faz não é suficiente para Deus se importar? Uma oração simples, uma oferta pequena, um gesto de amor que ninguém viu. Mas escute, Deus vê tudo. E no reino dele, o valor não está no tamanho, mas na intenção do coração. Jesus observava as ofertas no templo. Muitos davam grandes quantias. Mas foi uma viúva com apenas 2 moedinhas quem tocou o coração do mestre. Ela deu tudo o que tinha. E isso foi o suficiente para marcar a eternidade. O céu se move quando há fidelidade. Não é sobre impressionar, é sobre obedecer. Não é sobre quantidade, é sobre verdade. Você pode estar cuidando de algo pequeno agora. Um trabalho simples. Um ministério escondido. Uma família desafiadora. Mas se você for fiel, Deus vai te honrar. A Bíblia promete. A quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Isso não é poesia. É princípio eterno. Então continue. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém reconheça. Deus vê. Deus reconhece. Deus recompensa. A promoção não vem de homens. A recompensa não está no aplauso. Ela vem do alto. Vem daquele que tudo vê e nunca se esquece. O coração alegre atrai o favor divino em um mundo marcado pela ansiedade, pela reclamação e pelo desânimo. Um coração alegre é um testemunho vivo do céu. Não uma alegria superficial que depende de circunstâncias, mas uma alegria profunda, que nasce da confiança, que floresce mesmo nos desertos. A Bíblia declara: Deus ama quem dá com alegria. Isso não é apenas sobre finanças, é sobre disposição, é sobre generosidade de alma, é sobre servir, amar, perdoar, contribuir, com um sorriso no rosto e paz no coração. A alegria abre portas no mundo espiritual. Ela é um sinal de fé. Ela diz ao mundo: eu confio em Deus, mesmo quando não entendo o caminho. Um coração alegre atrai o favor de Deus, porque Deus habita onde há gratidão. Deus se manifesta onde há louvor. Deus se alegra com quem se alegra nele. Hoje, escolha a alegria, mesmo diante dos desafios, mesmo com orações ainda não respondidas, mesmo quando tudo parece parado. Escolha sorrir para o céu. Escolha celebrar o pouco. Escolha confiar que o amanhã será ainda melhor, porque o Deus que te guarda não falha. A sua alegria é uma semente, e ela vai florescer em milagres. Deus não age pelo nosso merecimento, mas pela sua graça. Quantas vezes você já sentiu que não era digno de pedir algo a Deus? Quantas vezes se olhou no espelho e pensou: eu falhei demais para merecer isso? Mas escute com atenção. Deus não se move com base no nosso merecimento. Ele se move por causa da graça. E a graça não é lógica. Ela é escandalosamente generosa. Ela é imerecida. Ela é sobrenatural. Enquanto o mundo nos mede pelos resultados, Deus nos ama como somos e age com base no que Ele é. A mulher adúltera não merecia o perdão, mas encontrou misericórdia. O ladrão na cruz não tinha tempo para provar nada, mas recebeu a promessa do paraíso. Isso é graça. Você não precisa ser perfeito, você só precisa se render. É nesse lugar de humildade onde você diz: Senhor, eu não tenho nada para oferecer, mas mesmo assim, eu me lanço em Ti, que o céu se abre. A graça nos alcança no fundo do poço. A graça nos levanta da culpa, do pecado, do medo. A graça nos cobre, nos transforma, nos envia. Hoje, Deus não está olhando para o seu currículo espiritual. Ele está olhando para
o seu coração, e se ele encontrar fé, ainda que pequena, ele vai agir, porque a graça dele é maior que todos os seus erros, maior que todos os seus traumas, maior que tudo o que tentaram te fazer acreditar. Você é amado, você é perdoado, você é escolhido, e isso é tudo o que importa. Plantar em tempos difíceis é um ato de fé radical não. É difícil ser generoso quando tudo vai bem. É fácil plantar quando o solo parece fértil e o céu está azul. Mas, e quando o chão está seco? Quando a chuva não vem? Quando tudo em volta grita, espere mais um pouco, é nesse momento que a fé verdadeira aparece. Plantar na escassez é um dos maiores atos de confiança. É dizer, eu não dependo do que vejo, eu confio no Deus que governa todas as estações. Isaac plantou no meio de uma seca. Humanamente, era uma decisão absurda, mas ele colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Por quê? Porque Deus honra quem planta com fé. Hoje, talvez você esteja vivendo uma estação difícil. Talvez seu coração esteja em pedaços, sua conta bancária no vermelho, seus sonhos em silêncio. Mas se você tiver coragem de plantar uma oração, um louvor, um ato de generosidade, uma semente no reino, Deus vai multiplicar. Não, desista da semente só porque o solo parece duro. A colheita não depende das circunstâncias. Ela depende da fidelidade de quem fez a promessa. E Deus não falha. Se Ele mandou plantar, é porque Ele já preparou a colheita. A provisão vem. Com um propósito, a provisão de Deus nunca vem por acaso. Ela não é apenas resposta de oração. Ela é uma peça dentro de um plano maior. Deus não nos abençoa apenas para nos fazer sorrir. Ele nos abençoa para nos tornar canal de bênçãos. Você está orando por provisão? Por portas abertas? Por respostas do céu? Então prepare-se para mais do que uma resposta. Prepare-se para um chamado. Toda provisão carrega um propósito. Toda bênção tem uma missão. Deus alimentou Elias com pão trazido por corvos, mas logo depois o levou até uma viúva para multiplicar azeite. A provisão nunca é o fim. Ela é o começo de uma nova estação. Quando Deus coloca algo nas suas mãos, Ele também está colocando algo nos seus ombros. A responsabilidade de usar isso com sabedoria, com compaixão, com generosidade. Você está pedindo mais? Então pergunte também, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Porque o céu derrama abundância não sobre os que acumulam, mas sobre os que distribuem com propósito. Hoje, ore pedindo provisão, mas ore também pedindo direção, porque o que vier às suas mãos precisa passar pelo seu coração e alcançar outras vidas, e isso é o que transforma a provisão em legado. E a semente nunca vai ser maior do que a colheita. Você já segurou uma semente entre os dedos? Ela parece pequena, quase insignificante. Mas ali dentro, Deus escondeu um milagre. Ali dentro existe uma floresta, uma geração, uma multiplicação sem fim. A semente nunca será maior do que a colheita, porque o reino de Deus trabalha com crescimento invisível. O que você planta hoje, por menor que pareça, carrega dentro de si uma promessa divina, uma oração feita em silêncio, um gesto de amor que ninguém viu, uma ajuda que você deu sem esperar nada em troca. Tudo isso é semente, e a colheita virá. Talvez você esteja se perguntando, mas quando? Eu já plantei tanto, já esperei demais. Lembre-se, a semente cresce primeiro no escuro, debaixo da terra onde ninguém vê. Mas um dia, ela rompe o solo, ela floresce, ela frutifica, e quando a colheita chegar, você vai entender que todo o tempo de espera valeu a pena. Não despreze o pequeno começo. Não duvide do que Deus pode fazer com o pouco que você tem. Porque para o céu, uma semente de fé é suficiente para mover montanhas. A multiplicação de Deus é sobrenatural. Você sabia que Deus não trabalha com somas, mas com multiplicações? Ele não apenas acrescenta, ele expande. Ele transforma o pouco em muito. Ele muda histórias com migalhas. 5 pães e 2 peixes.
Isso era tudo o que o menino tinha, mas nas mãos de Jesus, aquilo se tornou suficiente para alimentar milhares. Isso é multiplicação sobrenatural. Não tente entender com a mente humana o que só pode ser vivido pela fé, porque Deus vai usar o improvável. Ele vai usar o simples. Ele vai usar o que o mundo rejeita para mostrar o poder dele. Você tem algo nas mãos hoje? Mesmo que seja pouco, ofereça. Ofereça seu tempo, seu talento, seu recurso, seu coração. E então, assista o céu se mover. A matemática de Deus não segue a lógica dos homens. Ela segue o fluxo da obediência. E a obediência abre a porta do impossível. Quem anda em generosidade nunca fica sêmen em um mundo que ensina a reter. Deus nos ensina a entregar. Enquanto a lógica diz, guarde, acumule, proteja, o céu nos chama para viver com as mãos abertas. A generosidade não é sobre ter muito. É sobre ter o coração livre do medo, porque quem dá confia, e quem confia não falta. A palavra diz, a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. Isso é promessa. Não apenas sobre dinheiro, mas sobre tempo, compaixão, presença, escuta, amor. Quem semeia em outros o que gostaria de colher, colhe muito mais do que esperava. Hoje, olhe à sua volta. Talvez alguém precise daquilo que você tem sobrando. Talvez alguém precise da sua oração, do seu sorriso, do seu abraço. E quanto mais você der, mais Deus vai te encher, porque no reino a lógica é invertida. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Aquele que supre as aves cuida de você. Você já viu um passarinho preocupado com o amanhã? Já viu uma ave ansiosa com o que vai comer ou vestir? Pois é, Jesus nos ensinou a olhar para os pássaros. Eles não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, mas o Pai Celestial cuida de cada um deles. Se Ele sustenta os céus, se Ele mantém as estações em ordem, se Ele alimenta até as criaturas mais pequenas, por que Ele deixaria de cuidar de você? Você é filho, você é amado, você é a imagem e semelhança do Criador. Não importa o tamanho da conta, o prazo, apertado, o diagnóstico, o medo no peito. Deus já está trabalhando por você. Mesmo que você não veja, mesmo que pareça silêncio, Ele é Pai. E Pai não abandona. Pai provê, Pai protege, Pai sustenta. Hoje, descanse nessa verdade. O mesmo Deus que guia os pássaros pelo vento, guia também a sua vida, e Ele nunca falha.